Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente vamos aí à resposta do tema da nossa pergunta relâmpago. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos. Agora, olha, deixa eu falar algo para vocês. Toda vez que nós tivermos uma pergunta relâmpago, falem o que vocês acham, tá bom? Evitem mandar apenas, às vezes, talvez uma reportagem disso ou daquilo, até algum ponto de alguém que entenda alguma coisa. Eu queria ouvir a opinião de vocês, tá bom assim? Mas mesmo assim, parabéns a todos vocês que colaboraram, que Deus abençoe cada vez mais. E agora, como sempre digo, vamos a uma resposta com embasamento bíblico, tá bom? E o tema foi: em seu ministério, Jesus agia como Deus ou como homem? Bom, queridos, é um tema muito importante que podem perguntar isso a vocês, tá? Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é um exemplo bem simples e bem prático. Vamos lá. Se eu coloco um copo na frente de vocês, cheio de água, 100% de água, e eu vou colocar algo a mais, esse copo vai transbordar ou não? Claro que ele vai, porque ele vai estar 100% de água. Se eu coloco metade de água e coloco mais gelo no copo ou alguma outra coisa, ele já vai transbordar de imediato? Não, porque ele vai estar pela metade. Por que eu dei esse simples exemplo? Porque Jesus realmente ele veio com duas naturezas, tá bom? O que em hebraico nós falamos que é natureza hipostática, ou seja, duas naturezas em um só homem, natureza divina e natureza humana. Mas como podemos comprovar isso? Bom, é só nós irmos para a Bíblia e entender que, vamos lá, vem comigo aí se você puder, abra a sua Bíblia. É bom porque a gente vai lendo junto, né? Lucas capítulo 1, versículo 30, nós vamos ver que primeiro, se Jesus nascesse 100% homem, ele seria descendente de Adão, como eu e você somos. Ou seja, ele teria uma natureza pecaminosa. Jesus não pecou, Jesus não tinha essa natureza. E por quê? Agora nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 1, versículo 30. Olha o que diz aí. O anjo, porém, disse a Maria: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Jesus, Filho de Deus. Entendeu? Então, essa é uma prova que Jesus veio de uma forma totalmente divina no ventre de uma mulher. Agora, a partir do momento que ele entrou no ventre de Maria, veio então a forma humana, ou seja, ele ficou 9 meses se formando, dedinho se formando, cabelinho nascendo, aquela gestação normal. Maria passou por dores, né? E ela deu à luz a Jesus de uma forma natural, como toda mulher da época. Ele cresceu, aprendeu a andar, tudo direitinho, está entendendo? Então, repito, 100% ele não poderia ser, senão ele já aparecia na frente de Maria ali, como ser humano ali pequenininho. Não, ele veio todo um processo. Agora o sobrenatural começou que ele foi colocado no ventre de Maria de uma forma sobrenatural, amém? Revestida pelo Espírito Santo. Então aí já prova a divindade, mas a partir do momento que ele entra no ventre, já prova a parte humana de Jesus. Deu para entender? É por isso que logo aí nós já vemos de cara que havia duas naturezas em Jesus, uma sobrenatural, divina, e uma humana. Vamos andar mais um pouquinho? Olha, Mateus 24, 36 diz, aqui nós vamos ver aqui a parte humana de Jesus, tá bom? Porque Jesus ele começou a demonstrar a parte humana. Primeiro, se ele fosse 100% Deus, ele saberia todas as coisas aqui como agir e teria poder para isso. Mas nem tudo ele sabia, ele tinha um limite. E nós vemos isso aí, vamos ver vários exemplos, tá bom? Mateus 24, 36 diz, quando perguntaram a Jesus o dia e a hora que todas as coisas iriam acontecer que ele estava falando. E olha a resposta de Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ou seja, nem ele, né? Senão o Pai. Por isso estejam todos preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Então veja que aí havia uma limitação de Jesus enquanto ele estava nesta terra, tá bom? E vamos então caminhar mais um pouquinho. Vamos lá para Lucas capítulo 3, versículo 21. Nós vamos ver que naquela época de Jesus, né, ele, veja só, já estava cheio de Espírito Santo, porque ele já foi o próprio Espírito Santo que o colocou no ventre de Maria, a força do Espírito Santo, o poder de Deus, tá bom? Então nós vamos ver que ele tinha que passar por todo um processo, ele tinha que passar pelo batismo, ele foi um homem comum, obedecendo às leis da época, tudo direitinho. Mas note que nesse episódio,
o Espírito Santo repousa apenas sobre Jesus e não sobre todas as pessoas. E lá em Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas, como é hoje, sobre a minha vida e sobre a sua, num processo de aceitação, de confessar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e, claro, né, em uma vida de santificação na presença do Senhor. Mas neste momento, foi só sobre Jesus que isso houve, a plenitude do Espírito Santo, para quê? Para que ele tivesse o poder de suportar tudo que ele ia passar na sua natureza carnal. Está dando para entender? Então vamos comigo em Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz aí. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo, olha, desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio a voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me alegro. Então ali Jesus foi cheio. E note, a partir dali, Jesus começa o seu ministério. Prestou atenção? A partir dos 30 anos, na plenitude, cheio do Espírito Santo, ele já inicia então o seu ministério para a rota que ia ser a cruz. Entendeu? Cheio de autoridade. Note que lá na frente, quando ele sopra também sobre os seus discípulos, Pedro e os outros também iniciam para valer o ministério. Por quê? Estão cheios do Espírito Santo. E a rota que cada um ia passar, sendo crucificado, crucificado de cabeça para baixo, degolado, não intimidavam eles. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Vamos andar mais um pouquinho. Mateus 26, 39. Nós vamos ver agora, mais uma vez, a parte humana de Jesus, tá bom? Mateus 26, 39 diz assim: Indo um pouco mais adiante, Jesus prostou-se com o rosto em terra e orou. Agora preste atenção. Se ele fosse plenamente divino, ele não deveria orar ao Pai, porque ele mesmo já estava o próprio Deus 100% nesta terra. Não precisava fazer teatro para ninguém. Mas ele tinha uma vida de oração porque ele sabia que a sua parte humana, a sua carnalidade era limitada. Sentia dor, desejos, fome, sede, tudo. Então vamos lá? Mateus 26, 39. Olha a parte humana de Jesus. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então veja só, se ele fosse 100% divino, ele estaria preocupado com aqueles escravos na mão dele? Não, ele ia ficar rindo, porque Deus é espírito. Se ele é espírito, os escravos não poderiam furar, ele não ia sentir nada. Mas ele sabia que a sua parte humana ia sentir a dor, como eu e você sentimos. Se alguém pisa no nosso pé, a gente sente dor. Se existe uma pancada, nós sentimos dor, né? Então, é por aí. Então, ele já sabia de tudo. Por isso que ele orou com tanta intensidade, com tanta agonia. Aliás, ele mesmo confessa: a minha alma está angustiada. O meu espírito se move angustiado. E ele começou até a suar, atenção, gotículas de sangue. E isso é real, sabia? Quando a pessoa, em algum momento, passa por algo muito intenso de medo, de pavor, os poros se dilatam, e aí a pessoa começa a transbordar sangue, a vazar sangue pelos poros do corpo. Isso não é sempre, é raro, mas com Jesus houve, diante de uma intensidade de agonia, que ele mesmo confessa que estava sentindo na sua metade carnal. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Em Marcos capítulo 4, nós já vamos ver aí a divindade de Jesus em ação. Note que eu estou colocando textos de divindade e carnalidade, para que nós possamos entender os 50% de cada uma, tá bom? Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 39, olha o que diz aí. Aquele mar, né, os discípulos estavam naquele barquinho, levantando-se ondas de mais de 3 metros, 4 metros, e eles agoniados, Jesus dormindo. Eles chamam Jesus, olha o que Jesus faz. Ele se levantou e, repreendendo o vento, disse: Mar, aquiete-se, acalme-se. E na mesma hora, o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Essa é a autoridade divina de Jesus em prática. Essa é a autoridade divina de Jesus, acalmando o mar tanto que até os discípulos falam: quem é este que até o mar obedece? Nós nunca vimos isso, nós somos pescadores. Nunca ninguém fez isso. E de repente tudo ficou límpido. Uma lua linda lá no céu e o mar calminho. Imagina uma cena dessa, gente. Deve ser muito lindo mesmo, né? Então vamos continuar mais um pouquinho. Marcos capítulo 6, versículo 41.
nós vamos ver também, mais uma vez, a parte divina de Jesus. Vamos lá. Tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, ele olhou para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os que comeram foram 5.000 homens. 5.000 homens. Então note que ali, 5 pães, né, e 2 peixinhos, ele simplesmente repartiu para 5.000 homens. Olha, gente, realmente, quando a gente para pensar, é uma divindade ali em prática, em ação. E as pessoas não queriam nem saber, estavam cheias de fome, multidões ali, 5.000 homens. E ainda sobrou. Essa é mais uma vez uma prática da divindade, atenção, divindade de Jesus permitida por Deus, porque a divindade em plena estava com Deus. Aqui, Jesus tinha limitações, tanto que ele sempre orava a Deus por tudo que ele iria fazer. Ele sempre estava no monte orando. Hein? Vamos andar mais um pouquinho. Mateus 21. Agora nós vamos ver, mais uma vez, eu vou mostrar detalhes de 2 partes humanas de Jesus. Porque se ele fosse 100% Deus, ele sentiria fome? Não. Ele sentiria sede? De jeito nenhum. Ele sentiria agonia no Getsêmani? De forma nenhuma. Aquela cruz ia fazer cosquinha na cabeça de Jesus. Mas ele foi dilacerado, ele gritava, ele agonizava. Na cruz ele agonizou tanto que ele gritou: Pai, né? Por que me abandonaste? Hein? Ele começou a agonizar. Eli, Eli, yabachthani. Por que, Pai meu, por que me abandonaste? Então ele gritou na cruz em hebraico lá. Ele se sentiu abandonado, triste, cortado por mim e por você. E olha aqui, ó, Mateus, tá? Capítulo 21, versículo 18, olha a parte humana de Jesus. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Fome. Ele sentia fome. Lembra que ele foi na figueira? Pois é, ele sentiu fome. Vamos andar mais um pouquinho? Agora vamos ver a parte onde Jesus sente sede. João 19, 28. Capítulo 19, versículo 28, ele diz assim: depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, e para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. A morte na cruz, aquela posição, né, mexia com todo o organismo do ser humano e dava uma sede muito grande. A pessoa realmente ficava ali totalmente, tá, necessitado de água, era muita perca de líquidos ali, tá, sangue, suor, e ele sentiu sede. Ele disse: tenho sede. Mais uma vez a parte humana de Jesus, cheio de dor, falando: tenho sede. Agora vamos andar mais um pouquinho. Ao mesmo tempo, quando ele fala que tem sede, em João 6,35, veja só, ele falou que tem fome, e na outra versículo, como eu li para vocês, a parte humana dele, ele diz que tem sede. Agora, olha ele mostrando aqui a parte divina dele. Ele disse: então Jesus declarou, olha só, eu sou. Note que esse eu é um E maiúsculo. Ali a própria divindade de Jesus falando, 50% da divindade de Jesus falando ali, eu sou. Eu sou é uma declaração afirmativa. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida. Ó, ele tinha fome de pão, mas agora ele está dizendo que é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Agora eu pergunto: que fome e sede é essa? Não é uma fome e sede natural, mas é Jesus falando fome da palavra, fome do reino, fome de uma eternidade, fome de uma santidade, e sede de beber da água que eu dou. E ele vai dizer isso mais à frente, ó, João capítulo 4, versículo 13, ele estava falando com a mulher samaritana, Jesus, né? No livro de João capítulo 4, olha o que ele responde para ela, mais uma vez, mostrando a divindade dele. Olha só, primeiro ele chega, nós já sabemos a história, no poço ele está cansado e com sede mesmo. Ele fala: mulher, me dá um pouco de beber dessa água. E ela começa aquele debate com Jesus: você é do judeu, papapá. E olha o que ele diz para ela: ó, quem beber desta água, mulher, terá sede outra vez, ó. E ele mesmo estava com sede, da parte humana, mas ele disse assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
A mulher ali ficou sem entender nada, ué. Tá me pedindo água, agora quem beber da água que você tá me pedindo e tem água aí? Ele diz assim, ao contrário, a água que eu lhe der, mulher, se tornará na pessoa uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E que água é essa? São os rios de água viva que transformam naquele que tem sede e fome da palavra do Deus vivo. Aqui, mais uma vez, Jesus declara, minha parte humana tem sede, mas se você, mulher, conhecesse a minha parte divina, se você se esforçasse um pouquinho como eu tenho me esforçado dentro de uma parte humana, e se você entendesse, você me pediria água, e você transbordaria rios de água viva. Aquilo ali foi tão forte. Eu me emociono aqui que aquela mulher saiu, ela largou o cântaro cheio de água, porque aquela água ela entendeu que não valia mais nada, e ela foi converter toda a Samaria falando de Jesus. Está dando para entender a profundidade da divindade de Jesus? Ou seja, querido, que nós possamos ter entendido neste estudo, neste tema, né, tão rico. Em seu ministério, Jesus agia como Deus ou como homem? 50% Deus, 50% homem. Jesus nunca foi 100% Deus nesta terra e nunca foi 100% homem nesta terra. 100% homem, ele teria que ser descendente de Adão. 100% Deus, ele teria que vir sem chegar no ventre de Maria, apenas aparecer numa manjedoura, como uma mágica. E aí sim, ele veio 100% Deus, mas não. Ele veio 100% Deus, através do Espírito Santo no ventre de Maria, aprenda isso. E a partir do momento que ele entra no ventre, ali ele já começa, ele veio ali melhor, 50% Deus, né? Pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e a partir do momento que ele está no ventre de Maria, aí entra a fase do 50% homem de Jesus. Começa ali uma gestação normal, um nascimento normal, né? E a mãe e o pai ensinando o beabá para Jesus como ele anda, tá? E aos 30 anos, aí sim, a plenitude do Espírito Santo leva ele à finalização, sofrendo como homem, tendo seus medos, temores, mas ao mesmo tempo a certeza de que o Pai jamais o deixaria só. E para fechar minha palavra, um texto que deixa isso muito marcado, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Atenção agora, hein? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, atenção, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu me alegro que a morte de Jesus foi uma morte de cruz por mim e por você. Aquele sangue nos justifica, mas hoje, domingo, eu fico feliz que justamente hoje nós estamos falando que ele ressuscitou. Ele ressuscitou na sua plenitude, glórias a Deus. Ele ressuscitou para que eu e você, e toda a história, abra a boca e confesse que só o Senhor é Deus. Muitos podem não acreditar, mas eles têm que confessar, Jesus existiu. Jesus existiu, Deus existe, Jesus existe. Por quê? Porque até no túmulo onde ele não está mais, tem ali, se você for lá, tem frases de várias línguas dizendo aqui, não está mais aqui, ressuscitou. Então que toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus, que se esvaziando, como diz essa palavra, da sua divindade, se fez servo, humilde, se humilhou, foi para a cruz no meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos entender que se ele suportou, cheio do Espírito Santo, nós aqui hoje também, cheio do Espírito Santo, numa vida de santidade, também vamos vencer e estar na glória com ele um dia. Bom, espero ter ajudado mais um pouquinho. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Qualquer dúvida pode falar comigo em off ou aqui mesmo, tá bom? No grupo aqui, e nós vamos esclarecer mais um pouquinho. E como eu sempre digo, não concordando com o que você ouviu, é um direito seu, mas me prove, dentro da Bíblia, com embasamento bíblico, o porquê que você acha que alguma coisa aqui está errada, tá bom? Que Deus abençoe a todos, beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.